Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente do Instagram, Amanda Marques. E agora vai estar no Anderson Viana. E a gente veio trazer um tema para vocês aqui. E o tema de hoje, ele é... Fala, amor. É o poder de um casal, uma família posicionada. O poder de uma família posicionada. Posicionada em Deus. Posicionado em Deus, em atitudes, em esperança, em confiança em Cristo, em confiança no Espírito, confiança no que vai dar certo. É muito importante a gente ressaltar como que funciona o poder de uma família posicionada. Ultimamente as pessoas não estão nem se posicionando como homens e como mulheres. Quem dirá como casais? Quantos casais eles estão morando junto, vivendo junto, mas eles não têm posições de marido, não têm posição de esposas. E nós somos testemunha disso, né? Que a gente viveu muitos anos e muitas das vezes a gente pensou que a gente estava posicionado. Eu sou casado, eu sou marido, eu sou esposo, eu sou esposa. E aí só que a gente não lembra de verdade de se posicionar como aquilo que a gente é, como o verdadeiro homem, como a verdadeira mulher, a mulher da casa, a mulher que instrui. Sabe por que muitas das vezes isso acontece de forma errônea, não tem a posição? Porque a mulher, às vezes, ela não se posiciona como a mulher da casa, porque às vezes o marido, ele não se posiciona como homem, e a mulher acaba assumindo esse papel dentro de casa. E vice-versa, às vezes o homem se posiciona como homem, mas ele não deixa a mulher se posicionar como mulher, porque ele acha que às vezes tem que ter uma mulher submissa, tem que ser uma escrava. Então, onde tem os conflitos, hoje a gente vê vários casais que têm esse problema, e muitos deles eles têm esses problemas por falta de diálogo, por falta de conhecimento, em entender o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher dentro do lar, não é isso, amorzinho? Sim. Qual que é o papel da mulher dentro do lar? Aí você falou aí na questão da submissão, as pessoas, elas entendem a submissão. Eu já falo, assim, tá muito... Hoje as pessoas falam isso com mais tranquilidade, mais clareza, que a questão da submissão. A gente toda a vida olhou a submissão de forma vertical, né? Assim, que o homem em cima, a mulher embaixo. Sendo que a submissão é horizontal, é o homem na frente e a mulher atrás, e atrás da mulher os filhos, e assim sucessivamente. E assim, o que a gente vem falando para algumas pessoas que a gente conversa, casais, né? Não adianta a mulher ser submissa a um homem que não está submissa a Deus. Não adianta a mulher ser submissa a um homem que não sabe qual é a sua missão. Então, isso assim, é algo bem óbvio, né? Bem óbvio, mas que muitas pessoas não sabem. E assim, a gente não sabia até há pouco tempo atrás. Meu cabelo tá só farofa. A gente não sabia pouco tempo atrás. De uns 3 anos pra cá, a gente começou a buscar mais. Pessoas foram usadas, né? Eu falo que foi pessoas muito usadas por Deus, que fizeram com que a gente encurtasse, entre aspas, esse processo. Porque tem pessoas que levam uma vida inteira pra entender aquilo que é, na teoria, tão simples. E tudo fica muito mais simples quando você coloca Deus na jogada, né? Então tudo fica mais simples para você entender o seu papel e para você viver o seu papel, porque não adianta você entender se você não viver, né? Não adianta você ter ali na teoria se você não pratica aquilo. Então, para nós como casal, essa mudança de uns 3 anos para cá, ela foi crucial na nossa vida, né? Tanto pro Anderson quanto para mim. Ele entendeu o papel dele, eu entendi o meu papel, e eu creio assim que a partir do momento que a gente teve o entendimento do que é o papel de cada um, Deus já foi trabalhando nos nossos corações, porque eu tenho certeza que quem convence e trata as coisas no nosso íntimo é o Espírito Santo. Eu, como cristã, acredito nisso, né? Que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e da verdade. Então, ele nos convenceu daquilo que a gente estava fazendo de errado. E foi muito mais fácil pra gente ter esse entendimento a partir do momento em que a gente começou a buscar intimidade com Deus. Então eu falo assim que é tudo muito linkado. Na realidade não é tudo linkado, tudo se resume a Deus, né? E tudo se resume àquilo ali que tá na Bíblia, que a Bíblia é o manual de todo ser humano, né? É ali um livro qual a gente tem as instruções que a gente tem que seguir para que a gente passe por essa terra, lembrando que a gente está de passagem, né? Nossa moradia não é aqui, eu não vou morar aqui, eu vou morar no céu, né, amor? Exatamente. Então a gente vai morar no céu
Então, assim, ali é um manual de passagem, como se fosse um manual de boa convivência. Ali é um manual de passagem, o que você tem que saber para que você passe pela Terra de uma forma mais... não vou falar mais fácil, porque a gente sabe que até na Bíblia diz, né, que a gente vai ter aflição, né, mas Jesus venceu tudo, né, venceu ali até a morte, para nos provar que a gente consegue sim vencer as nossas aflições, as nossas lutas diárias ali no dia a dia. Então é isso, eu acho que um casal posicionado em Deus, tendo Deus ali como a sua base, como seu primordial, é o que vai fazer a diferença e que vai romper, vai mudar, vai virar a chave, não sei como você gosta de falar aí, mas a partir do momento em que a gente se posicionou em Deus, a gente viu assim coisas extraordinárias acontecerem, e olhando hoje, eu vejo que 3 anos foi pouco tempo, comparado a tudo que a gente viveu. Então assim, Deus ele fez um 360 nas nossas vidas, né, amor? Exatamente. Em pouco tempo, ele tá aqui pedindo Uber pro Arthur. Arthur tava ali numa palestra, agora já tá voltando. E Deus, em pouco tempo, ele fez assim, e tá fazendo. Eu sei que é só o início, que isso aqui não é nem a sombra do que há de vir, e é só o início do que ele vai fazer nas nossas vidas. E quando você se posiciona e entende que você precisa sim estar posicionado naquilo que ele te pede para fazer, as coisas fluem com mais rapidez e o fardo ele fica leve, porque você divide ele com Deus. Na realidade, você derrama sobre ele suas aflições, né? E ele nos faz ter um entendimento e traz paz no nosso coração diante de tudo que a gente vive. Não que você não vai viver dificuldades, não que você não vai viver aflições, não que você não vai ter, enfim, desentendimentos, mas eu vejo assim que quando Deus tá na parada, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples e as coisas se ajeitam conforme a vontade dele. Não, e fora que não existe como a gente duvidar do poder do casal que ora junto, né? Quando ele está posicionado, o casal que está posicionado e ele ora junto, ele tem momentos de oração a dois e estão dois ligados no mesmo propósito. Isso é muito importante, que a gente está dentro da nossa casa, está fazendo isso. São hábitos que a gente não tinha, do qual a gente tem hoje. A gente ainda é falho nisso, mas a gente todos os dias é uma melhora, né? Assim como foi falado no seminário que a gente estava fazendo essa semana, que teológico, né? O cristão ele se converte, mas ninguém muda da água para o vinho. Ninguém consegue mudar amanhã, vai fazer assim, não, é um processo. É como se a gente, um exemplo, você tem um costume de fazer várias coisas na sua vida, e aí igual você quer começar uma academia, sendo que tem 15, 10 anos que você não faz. Você não vai chegar no outro dia e vai mudar todos os seus hábitos 100% ali. Você vai mudando de pouquinho. Então a transformação de ser uma pessoa melhor, de ser um marido melhor, de ser um casal melhor, de ser um bom pai, uma boa mãe, é uma transformação rotineira que todos os dias depende de você, às vezes dá 0,01% a mais. Então a gente precisa disso para poder estar melhorando a cada dia. Nada é mais importante do que o casal estando junto e unidos pelo mesmo propósito. Uma família posicionada, ela vai gerar filhos saudáveis, né? Então, exatamente. Assim, a gente fala porque a gente já teve na outra condição. A gente fala com propriedade, né? Hoje a gente vê, outro dia a gente fez uma filmagem e tava orando de joelhos, meu filho mais velho e minha filha de 3 anos. É uma coisa que eu olho assim e falo, cara, eu nunca tive isso na minha vida. E quando a gente olha assim e fala, nunca tive isso, aí fala, não é que a culpa é de quem instruiu, não, mas a gente não teve. E hoje a gente sabe a importância disso no decorrer dos anos, sabe? Eu acho tão bonitinha, da família, com 3 anos fazer ela oração. ora. Ana Clara ajoelhar, a gente entra no carro às vezes fala, Ana Clara, faz oração. Ela agradece pelo papai, pela mamãe, agradece por quem ela dá na cabeça ali. Então a gente ensinar esses princípios, esses valores às crianças é muito importante hoje. Por quê? Porque a gente hoje ensina para as crianças, muitas pessoas elas ensinam às vezes o nada. E aonde que as crianças crescem meio desvirtuadas, sem ter conhecimento, sem nada, sabe? Eu mesmo nunca tive ninguém na minha infância
assim, desde que eu me lembre, me carregando para os lugares, falando que tinha que ir numa missa, num culto, em qualquer lugar que seja. Não tive esse tipo assim, de criação. Da palavra, né? Se alimentar do ponto principal, porque hoje eu e a Amanda, a gente vai tomar uma atitude, igual ela começou a vender caldos aqui. A gente pede confirmação para Deus. E mesmo Deus tendo confirmado isso para a gente fazer, chegou um dia aqui que a gente falou, vamos fazer o seguinte, meu senhor, a gente troca uma ideia com você. Você quer que a gente continue a fazer isso? Era um sábado e domingo, se eu não me engano, era sexta, um sábado. A gente falou assim, então faz para mim assim, se o senhor quiser que a gente continue essas vendas do caldo, a gente ia ficar desanimado, porque passou uns 2 dias e não vendeu nada, né? Tivemos até que jogar um caldo fora. Não, teve uma venda, acho que uma venda, no outro dia teve 2, e aí você ficou bem baqueado. Porque o caldo não adianta, né? Ficar ali, a gente não tem espaço para congelar, e congelado não é legal. E aí a gente falou assim, Deus, se o senhor quiser que a gente continue, você simplesmente faça vender esses 2 dias R$400, pelo menos. Em 2 dias, R$400. Poxa, R$400 já vendia um dia. Então, o que aconteceu? Nesses 2 dias, no primeiro dia saiu uns R$90, acho que foi 98, e no segundo dia já saiu mais um monte. Passou do valor. Passou. Então a gente entendeu que é. Por quê? Porque a gente tem fé e a gente é crente, acredita no que ele possa fazer. Não tem nada a ver com o evangélico. Crente é acreditar no poder da palavra crente de Deus. Crente é quem crê. Acreditar no que ele está agindo. Falar, eu pedi e a confirmação é essa. Então, assim, um dos pontos primordiais do casal que a gente não fazia, além de andar em unidade, é você pedir confirmação de tudo que você quer para Deus. Mas é o que eu tô te falando, andar em unidade com Deus. Um ponto importante. A gente pedir confirmações. Mas não é pedir confirmações quando a gente já andou. É pedir confirmações antes da gente caminhar. Tem gente que quer ir para algum lugar. Tem um exemplo. Fica naquela, eu tenho que ir num compromisso em outra cidade. Eu tenho que participar de um congresso. Mas não pergunta a Deus de verdade se... Deus, fui convidado para ir num congresso. Então, hoje... Tudo que a gente tem, que a gente fala, esses dias eu falei assim, Deus, me chamaram para ir na rádio. E aí na rádio eu falei assim, no primeiro dia eu falei, Deus, me chamaram para ir na rádio. Se o senhor quer que eu vou, o senhor vai fazer tudo para dar certo daqui 15 dias. E se o senhor não quer que eu vou, já faz para esse trem dar errado, acontecer alguma coisa, e seja feita a sua vontade. Então é assim, quantas pessoas começam uma empresa hoje não perguntam para Deus? Quantas pessoas inventam de fazer alguma coisa na sua vida cotidiana e não pergunta nada para Deus? Então essas pessoas hoje, não é que não vai dar certo, mas tipo assim, se você começa um negócio novo, se começa um comércio novo, se você começa qualquer coisa e dá certo sem você perguntar para Deus, imagina se você estiver com Ele. Então por que não perguntar para quem sabe de tudo? Sabe por quê? Porque Deus, Ele já viu você, nada para Ele é novo, Ele já te viu lá no seu futuro, nada para Ele é novo, assim, Ele já sabe para onde você vai passar. Por que você não pergunta então para Ele, eu tenho que ir por aqui? Ele tá lá no seu passado, porque a gente sabe que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então Ele já viu o seu passado, Ele tá no teu presente. Ele plantou a sementinha no ventre da sua mãe, Ele já sabe para que você veio, só que a única pessoa que não sabe o que tem que fazer amanhã é você, porque ele e o inimigo, ele sabe qual que é o seu propósito, para onde você vai e qual que é o seu chamado. E aí ele pega e te desvirtua, vai por outro caminho. O inimigo, entende? No caso, tá falando, né? O inimigo, ele te desvia, joga você para outro lado, porque ele sabe para onde você tem que ir. Então por que não, quando a gente tomar uma atitude em casal, em família, tomar uma atitude dentro da nossa casa, a gente perguntar para quem sabe de todas as coisas? Que tá lá no passado. Coisa. Pergunta para quem tá no seu passado, que também tá no seu presente e já escreveu o seu futuro. E uma pergunta assim que eu recebo direto das pessoas, assim, que às vezes me perguntam, me veem aqui e falam, mas como que Deus fala contigo? Eu falo, Deus fala comigo de diversas formas. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu pergunto para Deus, Ele não fala nada. Você sabia que o nada de Deus também é uma resposta? O nada de Deus também, o silêncio é uma resposta. Pai, eu tô querendo fazer tal coisa. Eu fico em silêncio. Só que eu vou te falar uma coisa que é um ponto chave. E isso fala comigo todos os dias. Deus, Ele tá se comunicando com todo mundo o tempo inteiro. É a gente que não está preparado para ter discernimento e entender o que Ele está falando. Por mais que eu tenha comunicação com Deus, por mais que eu tenha diálogo e Deus já falou comigo, ainda para mim é difícil, para todos são.
compreender o que ele está querendo dizer. Só que o que você precisa é ter intimidade com ele. O que você precisa é agarrar nas abas das calças dele e falar assim, ó, me carrega junto. É você clamar pela presença, é você fazer leitura da palavra para você ter intimidade, você fazer oração, fazer jejum. É assim que a gente vai ter intimidade, para poder ter o discernimento do que ele está falando. É a mesma coisa que você chegar agora num aeroporto estrangeiro e você ouvir um japonês e você falar, entendi nada. Às vezes para você Deus está falando em japonês, mas fica lá no Japão 2 anos morando lá, dentro da casa de pessoas japonesas, para você ver se em 2 anos você não vai ter uma intimidade com aquela palavra. É a mesma coisa assim, é Deus. Você precisa ter uma intimidade com Ele naquela palavra. Só que às vezes Ele está falando em japonês e você não está entendendo nada. Por quê? Porque você não tem conhecimento daquilo, você não buscou saber sobre aquilo, não buscou sobre aquela palavra. Então fica um pouco complicado de você ouvir. O que a gente precisa é ter intimidade. Por que quando a mulher, a minha esposa, ela me chama em algum lugar, ela fala meu nome, ela fala amor, naquele tom de voz, o meu ouvido ele está preparado para ouvir aquele timbre, aquela altura, e eu reconheço no meio de um monte de gente, estiver numa palestra, num auditório, num lugar com música alta, eu reconheço que ela me chamou e olho para trás. Assim como a minha filha Ana Clara falar também, eu reconheço e olho para trás, porque eu tenho intimidade com eles, porque eu convivo com eles todo dia, e porque Deus às vezes está falando com você e você não ouve, sabe? Deus ele fala em todo lugar. Hoje eu presto muita atenção no que as pessoas que eu nunca vi estão falando comigo, porque eu falo, o que essa pessoa está falando comigo aqui? O porquê que ela está fazendo isso? Será que Deus vai me dar uma resposta àquilo ali? E começo a ligar os fatos, porque a vida é assim. Deus não vai descer lá do céu para vir falar com você, não. Não vai. Já foi o tempo que ele mandou um anjo que você segura na barra do anjo, para o anjo te dar alguma resposta, sair no soco com o anjo. Não funciona mais. Então, assim, você tem que ter o discernimento, cara. Acreditar na palavra, viver da fé. A fé é acreditar naquilo que não está se vendo e ter a certeza que vai ser concretizado. Entendeu? Então, você precisa, um casal, junto, posicionado, é ter um cara dentro da casa, um marido, que sabe o propósito dele, e a esposa para ser submissa a esse propósito, essa missão, para auxiliar o homem no decorrer do seu trajeto. O que o auxiliar faz? É como um piloto de avião, né, amor? Tem um piloto e tem um auxiliar do piloto, que se chama copiloto. O piloto ele está sempre sabendo o rumo, o caminho, ele sabe, tem toda a instrução do bordo, de onde ele vai, e o auxiliar, às vezes, ele está vendo uma coisa do que o piloto não está vendo. Exatamente o que eu ia falar agora. Passa 5 milímetros para a direita que está vindo o auxiliar, pombo ali. O auxiliar é que assim, ó, o piloto ele tá normalmente não, o piloto ele tá tão focado naquilo que ele pesa, né? Não, é pra ver o que o Arthur mandou aqui. O piloto, ele tá tão focado, ele tem uma missão. Ele tem uma missão que é o quê? Pegar o avião daqui e levar pra lá. Então ele tem esse foco, essa missão. É óbvio que ele vai estar ali olhando as coisas parece que não sai. Padrões. Que são aqueles problemas cotidianos, aquelas coisas rotineiras que eles já são treinados pra poder lidar com aquilo. E o que o copiloto, ele, além disso, o copiloto, como ele não tá não sei como é que fala ali. Nosso guri tá chegando lá da plataforma, ele tá acompanhando aqui. Como ele não tá ali sendo o principal, vamos dizer assim, né? Não tá ali não sei como é que fala, como chama o volante do avião, manjo, só que eu esqueci como é que é o nome. É o guidão. O guidão. E aí o copiloto ele consegue ter uma percepção de coisas que talvez o piloto ali, por estar na direção, dirigindo ali, pilotando o avião, ele não consegue ter. Então são os detalhes que talvez o piloto, por sua vez, passa batido. Então o papel da esposa nada mais é do que isso. No entanto que a gente, né, fala-se essa questão aí da esposa, da mulher, na realidade, ela ter não, as pessoas têm o costume de falar que é ser sentido, mas eu não costumo dizer ser sentido. Eu falo que é um sentido mais aguçado espiritualmente. Porque a nós mulheres, principalmente nós esposas, a gente tem um faro assim com as coisas que de longe a gente sente, bate, sabe quando já aconteceu com o Anderson. Muitas vezes. Eu falo assim, não faz isso. Por quê? Não sei o porquê que você não tem que fazer. Só sei que só tô sentindo que você não tem que fazer. E aí esses dias aqui em casa o Arthur ia pra um lugar, ela falou que não falou 3 vezes. Eu falei, vai mais não.
Não vai porque ela já falou algum trem, nada a ver. Eu falei, não. Tinha 2 lugares pra ir. Eu falei, não, vai por um. Vai. Ele ia pra. Era pra igreja na segunda-feira, que ia ter o negócio do CRI. E tinha uma aula do ele foi convidado por uma aula aí. Aí falou 3 vezes, encheu o saco demais. E aí assim, então, o homem sábio, ele um homem também... atento, né? Sábio. O atento é sábio. O homem sábio, não é que eu sou o sábio. Não, Deus vai me dando sabedoria. E eu vou pedindo pra ele. O homem sábio, ele tem que saber discernir essas coisas, entende? Saber discernir as coisas que estão acontecendo. É para isso que eu peço todos os dias para Deus. Lembra que eu acabei de falar agorinha que às vezes vem uma pessoa do nada e começa a falar da vida dela para mim? Antigamente, sabe o que eu fazia? Ô irmãozinho, ó, dá licença que eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ir para outro lugar. Às vezes a gente não fala assim pra pessoa, mas a gente fala em pensamento e faz de tudo. A pessoa tá na sua frente, parada, você tá dando atenção pro celular, não tá prestando atenção no que ela tá falando. Então assim, hoje não, eu paro o que eu tô fazendo, eu pego o celular ali, põe no quietinho ali, eu ouço, aí eu fico pensando... A mulher começa a falar... Esse dia eu vi uma mulher, ela começou a falar da casa dela, começou a falar do não sei o que, do filho, não sei o que. Aí eu fiquei, gente, pra que essa mulher tá falando essas coisas pra mim? Cara? Nunca tá me parecendo viu? que eu sou íntimo dela há não sei quantos anos. Mas o que é? Qual que é o rolê que eu quero que você entenda? O rolê que eu quero que você entenda é que você fica pedindo respostas para Deus, você quer uma resposta dele e ele tá usando às vezes a boca do mendigo no meio da rua para te dar uma resposta. E às vezes você ouve e você acha que é o quê? Coincidência. E coincidências não existe. Existe deucidência. Não existe coincidência. Você precisa ter sensação, assim, noção de que você... confirmação no seu espírito. Você precisa ter intimidade para você ter confirmação. Então assim, homens, mulheres, fiquem atentos aos sinais, se posicionem, comece a se posicionar como família posicionada. Se você tem filhos, instrua eles sobre o poder da oração. Hoje os casais que a gente anda se comunicando, a gente fala para eles orar junto. Quando foi passado isso para mim, para Amanda a primeira vez, eu tinha a maior vergonha do mundo, cara. Maior vergonha do mundo, chegar a pegar na mão dela assim, fazer oração, você tá louco, dava um suador assim, começava a pingar água no cabelo, e assim, com muita vergonha, às vezes eu ia no banheiro, fazia a minha parte sozinho, mas a gente não tem que ter vergonha disso. Tanto é, sabe por quê? Porque a pessoa, igual a minha esposa, tá comigo, tem 14 anos, ela é a pessoa hoje que mais me conhece. E a pessoa que eu amo, que eu tenho, se eu tiver mais coisa para falar, mais segredos para contar, mais coisa para me abrir, para revelar a nossa intimidade, para melhorar a nossa intimidade, a gente tem que ser dito, entende? Porque não adianta a gente ficar ali com vergonha, é uma coisa que não existe. Não existe mais, a gente tem que saber que a gente está nessa junto, o casal está nessa junto, e a partir do momento que eles estão juntos, eles são uma só carne, então eles têm que andar posicionado, e o homem tem o dever de se posicionar dentro da sua casa, como homem de verdade, como pai de família, é o cara que é o provedor, é o cara que é o pai de família, é o pai da menina, é o pai do menino, é o marido, não é só ser marido, tá? É saber conversar com a esposa, fazer o que tem que ser feito dentro de casa e achar o seu lugar. Tem várias brigas, várias discussões que às vezes tem vários casais que a gente olha hoje e fala assim, meu Deus, esse povo aqui tá perdendo tempo, porque... A gente já passou por muita coisa, são coisas que às vezes é um copo, aquele copo americano que é 200 ml, é um copo daquele lá, a pessoa quer fazer ele virar uma jarra de 3 litros, um enchente num copo d'água por causa de coisas poucas, falhas, por causa de falta de comunicação. Isso que eu ia falar agora. Falta de comunicação. Gente, primeira coisa, Deus na parada. Segunda coisa, comunicação. Você tendo essas duas coisas dentro do seu casamento, tudo flui. Então assim, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí, se você quiser deixar o seu relato sobre família posicionada, depois volta no Instagram, coloca aí que essa live aqui tá vai estar rodando, vai ficar salvo. Eu vou baixar ela, vou colocar no YouTube também, porque a gente precisa de mais gente posicionada. Hoje o inferno ele está para agir sobre o homem. O homem é o fator principal de todas as casas. Tudo que se tem hoje no mundo é para denegrir a imagem do homem. Quando ele degrina a imagem do homem, as famílias denigre, as famílias elas vão se jogando numa ladeira assim, dali para baixo. Você pode ter noção, as famílias que são criadas só homem junto, as famílias que são criadas, pode filmar, filho. As famílias que são criadas só homens,
ou só mulher e filhos, elas são de um jeito. E a família que tem o pai presente, os filhos são de outro jeito, a família é de outro jeito. Não que seja ruim ou não, mas eu quero que na realidade, assim, a família ela foi constituída para ser o homem e a mulher e ponto, entende? Porque às vezes a mãe, ela não vai ter Não, mas não é que se você troca isso daí, se você... Que nem existem muitas mulheres que têm ali o papel de ser pai e mãe, que eu acho pesadíssimo, porque eu até esses dias atrás falei aqui em casa, o Arthur tem um coleguinha aí que é só a mãe, e aí eu falei assim pra ele, né, que se pra mim, que tem o Anderson dentro de casa, que é o pai, que hoje exerce o papel de uma forma muito presente, já é difícil educar e treinar e criar, enfim, os filhos. A mãe que trabalha. Imagina pra uma mulher sozinha. Gente, é muito difícil. Muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, assim, cara, falando de parte espiritual, quer atacar uma geração, ataca a família. Você acabar com um casamento, uma família estruturada, não é que as pessoas vão se tornar pessoas ruins, mas assim, entende que a probabilidade de divórcio acontecer na sua família é muito maior se você já vem de uma família divorciada. Entende? Que você não vai ter a cultura de consertar, você vai ter a cultura de descartar e achar uma outra peça que te ajuste melhor. E assim, nada contra. Mas, falando de base bíblica, não tem nada a ver isso daí com Deus, cara. Deus não apoia. Deus é um Deus de restauração. Ele não é um Deus de desconstrução. Ele restaura. É lógico que muitas das vezes, para que ele restaure, ele precisa restaurar, né, ali a gente. Eu vi uma frase esse tempo atrás que faz muito sentido. Deus, ele restaura pessoas, e pessoas restauradas, curadas, restauram casamentos, restauram famílias. Entendeu? Exatamente. É isso. Então, assim, saiba que você precisa ter intimidade. Não só entre casal, mas também intimidade em Cristo Jesus. Esse é o principal. Repetindo e frisando para você não esquecer. Quando você for tomar atitude dentro da sua casa, você homem, você mulher, reúne o casal, vamos fazer alguma coisa? Senta, conversa, ajoelha, faz a sua alinha oração. Seu coração. Se você é católico e fala rezar, você reza. Se você, independente de religião, se você não tem nem religião, se você só é cristão, faz a sua oração e pergunta para ele o que ele quer, o que você tem para nós. Essa pergunta que a gente faz. A gente deu um salto para mudando de Mato Grosso para São Paulo. Foi porque a gente quis? Ela não quis, eu não quis. Esses dias eu falei pro meu pai, falei assim, e falo para um monte de gente, era muito mais cômodo eu ficar lá. É muito mais cômodo. Pra nós era muito mais tranquilo, mais Nossa, era muito mais cômodo. Eu tinha família, tinha tudo lá. Da minha casa na empresa eu andava em 18 minutos de a pé, se fosse de carro dava 4 minutos. A minha sogra 4 minutos de casa. Então assim, imagina só, era muito mais cômodo a gente estar lá do que a gente estar aqui. Mas a gente deu um salto perguntando para Deus o que você quer e pedindo confirmações. Me confirma. Mas ele confirmou tanto pra gente, a gente tá aqui. De várias formas, de vários lugares, que faltou descer lá do céu e bater na minha cara, porque de tanto que eu pedi. Então assim, confirmações explícitas de tudo, de todo jeito de você pensar. E aí, através disso que aconteceu, que pessoas viram a minha transformação, hoje a pergunta que eu mais recebo é como que Deus comunica com você? Mas como que Deus falou? E aí, cara, eu tenho no meu YouTube, eu sou Anderson Viana, lá tem vídeos meus relatando isso, como ouvir a voz de Deus, como Deus falou comigo. E aqui eu vou falando de novo, que a gente está falando, como que Deus fala? Já falamos aqui agora, Deus fala o tempo inteiro. É que ele está falando uma língua, você está ouvindo em outra, e você não entende nada. Só que ele fala. Eu já vi gente perguntando, falando assim, que tem que mudar para outra cidade. Aí entra dentro do Uber, o Uber pega e fala, eu sou lá daquela cidade. O cara, uai, que coincidência. Eu tava pensando agora de eu morar nessa cidade. Aí o cara desce do Uber, encontra alguém na rua, o cara fala, eu vim lá de tal lugar. Eu falo, mas mesma cidade? Aí o cara já ouviu 2 vezes a confirmação de Deus, e ele acha o quê? Ele fala, nossa, que coincidência, eu entrei no Uber, o Uber era daquela cidade que eu tava pensando em ir. O outro é isso. Aí fui falar com um amigo meu, o amigo falou que naquela cidade era uma cidade próspera. Cara, Deus está falando contigo, está usando as pessoas, Ele usa todo mundo o tempo inteiro, só que você não está ouvindo. E Ele usa para falar dentro da sua casa, com seus filhos, com sua família, o que atitude que você tem que fazer, por onde você vai, se é para direita, se é para esquerda, se você fica quieto, se fica tranquilo. Só que você não está compreendendo. E o que a gente precisa é ter intimidade.
Hoje a gente olha para frente e vê pessoas que caminham com Deus há décadas, há 10 anos, há 20 anos, e essas pessoas têm um grau de discernimento maior e nem por isso é fácil para eles. Eles também têm a dificuldade de tentar compreender. É que na realidade, assim, quanto mais você sobe o nível ali, maior são as provações. E tá tudo bem, mais Deus te capacita. Mais Deus te capacita, mais Deus dá capacidade para você ter discernimento e entendimento daquilo. É aquela velha história, né? Acho que é uma frase que fala: Deus não vai te dar uma cruz maior que você possa suportar. Então, assim, maior que você possa carregar. Então, assim, cara, conforme você vai subindo o nível, eu não tô falando de nível tipo, status, não, nível de intimidade. Conforme você vai subindo o nível de entrega, quanto mais você entrega o seu coração para Deus, maiores são as coisas que Ele deposita em você. Não tem como Ele... Cara, pensar... Vamos parar aqui, uma história bem simples e rápida. Davi, história de Davi, sabe? Davi, antes dele pastorear ali um reinado, né, que foi um reinado muito próspero, ele pastoreou ovelhas. Então, assim, ele foi treinado até chegar onde ele chegou. E conforme ele foi mais se rendendo, né, o coração mais convertido ali a Deus, maiores foram ali os lugares que ele alcançou. E a gente nem tá falando de coisas, estamos falando de intimidade. E ainda tem tempo, né? Porque Davi foi chamado com 17 anos. Mas para ele ficar pronto... Foi com 30 e poucos anos. Pois é, foi mais 17. Então, assim, se a gente parar para pensar, tudo tem seu tempo. E às vezes a confirmação que você quer hoje, ela não vai vir hoje. Eclesiastes. Só que você tem que ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para você. Todas as coisas. Eu vou falar uma coisa para você que está ouvindo aí, e para todo homem e toda mulher. Você não está nesse mundo à toa. Você não está nesse mundo parado. Você não vê... Não, de passagem todos nós estamos. Não, mas eu falo assim... Mas você não está aqui só para o churrasquinho no final de semana, trabalhar, construir minha casa, melhorar, aumenta, patrimônio, essas coisas. Não é só para isso. Não é. Uma coisa é fato. Por isso que várias pessoas ficam falando de propósito aí. O propósito não é, eu descobri meu propósito. Não, o seu propósito, ele nunca nem existiu. O propósito é Deus, entendeu? O propósito é Deus. Deus tem um propósito para cada um da gente. Só que você precisa enxergar esse propósito. Falar assim, eu já falei assim, o meu propósito é fazer essa coisa. Não, o propósito que Deus tem para mim é esse. Então, assim, Deus tem um propósito para mim e para Amanda, para falar para casais. E a gente tem um desses propósitos, mas ele tem outro propósito pra gente, é semear na vida dos nossos filhos, criar eles com responsabilidade, de acordo com os princípios. Ele nos confiou 3 crianças pra gente criar. Então, assim, isso é outro propósito que Deus tem pra gente. E tem vários outros, não é só um propósito, não, meu propósito é esse. Não, eu tenho uma empresa lá no Mato Grosso, e nesse ar-condicionado. Há pouco tempo atrás, 14 anos de empresa, eu descobri que o propósito da minha empresa não é levar conforto para os clientes, não. Meu propósito é transformação de vida dos meus colaboradores que entram lá e até das pessoas que estão lá, os clientes. Então, assim, o meu propósito como uma empresa de prestação de serviço é transformação de vidas. E aí demora tempos para a gente ver isso. E você precisa saber o que é seu propósito. Poxa, tem gente que pode ajudar as pessoas e às vezes ela fica assim, aonde eu posso ajudar? Aí quer ir ajudar em tal lugar. Tem gente que quer servir na igreja, tem que andar quilômetros, sendo que o vizinho está passando necessidade lá da sua casa. E você sabe disso, mas não ajuda. Então, assim, cara, senta com Deus e pede para Ele revelar por que eu estou aqui. Porque eu sei, de verdade, que todo homem, caba macho, um dia ele vai olhar no espelho, num momento, no banheiro, sozinho, chorando, e ele vai olhar e vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? Por que eu tô nesse lugar? Ou ele vai falar isso na felicidade, ou ele vai falar isso quando ele estiver na merda, ou ele vai falar isso quando ele estiver no fundo do poço, ou ele vai falar isso no momento de angústia, ou no momento de perder um ente querido, mas ele vai olhar no espelho e vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa família? Por que eu tô passando a situação? Por que eu tô nesse mundo? E aí ele vai se olhar no espelho e vai falar assim, Deus, revela isso pra mim, me fala por quê. Só que aí é a hora que você precisa ter intimidade para poder ouvir que ele vai te responder. E é isso, gente. E se você gostou desse vídeo, dessa live que a gente fez, deixa um like aqui. Amanda, fala seu Instagram aí. Tá no meu Instagram. Eu, Amanda Marques 1. E o meu é Eu Sou Anderson Viana. E o meu YouTube, Eu Sou Anderson Viana de novo. Fechou? E o nosso Instagram do nosso querido filho influencer digital, Eu Arthur Invest. Olha ele ali. Eu, Arthur Invest. Fechou?
Obrigado e tchau, tchau.